Glórias a Deus, por estarmos mais uma vez reunidos em nome santo de Jesus Cristo, com o propósito de engrandecer o seu nome, de festejá-lo, de honrá-lo e de ser por ele abençoado por meio da ministração da palavra, por meio das orações, por meio da liberação de bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Jesus é tudo, em verdade, o que nós precisamos, conforme nos diz esta canção. Tudo que nos é necessário está em Cristo Jesus. E com Cristo Jesus nós alcançamos todas as coisas. E a grandeza, a importância do que Jesus é, daquilo que Ele faz em nós, é imensamente superior a tudo aquilo que nós possamos conter. E por essa mesma razão é que o Senhor Deus, Ele deseja que a presença dEle preencha todo o nosso ser, mas que não fique apenas em nós, mas que através de nós a sua presença, o seu perfume, a sua essência, o seu espírito possa chegar até outras pessoas. E antes de ministrarmos a ceia do Senhor nessa noite, eu gostaria de estar trazendo alguns aspectos, alguns pequenos pontos acerca da grande comissão dada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele aproximando-se dos seus discípulos, Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O grande alvo do Senhor Jesus é fazer discípulos, gerar nos novos convertidos no ensino capaz de lhes sustentar espiritualmente, e mais que isso, enchê-los de uma forma plena, não apenas do conhecimento, da informação, mas juntamente com o conhecimento do Senhor, a presença do seu Espírito, de forma que por meio do testemunho, por meio da transformação de vida, outras pessoas possam se achegar a Ele. Jesus é possuidor de, segundo Ele, toda a autoridade. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus é verdadeiro. Jesus é confiável. A palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus e o Pai são um. Ele é Deus. E Ele diz que nós devemos batizar, ensinar, indo. Significa caminhando, significa fazendo. Fazer para alcançar outras pessoas. Porque enquanto no nosso coração o Evangelho for suficiente apenas para nós, não fomos ainda plenamente alcançados por Jesus Cristo. Porque não podemos nos satisfazer simplesmente pelo fato de termos Jesus. Porque se temos Jesus, há de brotar na nossa alma um desejo ardente, forte, de que esse Jesus seja também alcançado e alcance
outras pessoas. E Ele somente vai fazer isso em uma segunda pessoa, se Ele conseguir nos transformar, se houver mudanças reais e práticas em nossa vida. E aí, a quem Deus deseja alcançar, em verdade, a quem Deus deseja alcançar. Jesus, numa outra ocasião, Ele disse aos seus discípulos, ensinando e orientando: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou em outras traduções, será condenado. O alcance que Jesus deseja com o seu Evangelho, com a sua boa notícia, é que toda criatura. Por isso a ordem do Senhor de se pregar o Evangelho a toda criatura. Então o alcance na mente de Deus é para que todas as pessoas possam receber o Evangelho de Jesus. E isso somente é possível se nós evangelizarmos, se nós transmitirmos a vida que há em Cristo Jesus. E somente podemos fazer isso quando esta vida passa por nós. Qual a mensagem de Jesus? Qual a essência da mensagem do Senhor Jesus? Para que a grande comissão aconteça, aqueles que são comissionados, aqueles que são chamados e enviados por Jesus Cristo, devem compreender a sua missão, devem entender o porquê Deus está me chamando, para me trazer salvação, em princípio. Mas não podemos ficar somente com a salvação pessoal. Devemos avançar no chamado do Mestre de Jesus e fazer dele realmente um mestre em nossa vida. Isso somente acontece por meio da pregação da grande comissão. Aquele que veio antes de Jesus Cristo, João Batista, a sua pregação consistia unicamente em: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. E Cristo Jesus veio também pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus cumpriu o seu plano de salvação. A igreja primitiva, embriagada pelo perfume de Jesus, vivendo a unção do Espírito, pregando a palavra. Pedro, em uma ocasião registrada em Atos dos Apóstolos, ele prega e quase 3.000 almas se convertem. E as pessoas chegam até Pedro e perguntam: o que nós devemos fazer? E Pedro diz: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito. Observe que a preparação para a vinda de Jesus era uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Jesus para trazer mudanças e gerar discípulos era também arrependimento. E pós Jesus, os seus seguidores, os seus discípulos pregavam também arrependimento. Qual a mensagem que nós devemos pregar? Como discípulos de Jesus, devemos também pregar arrependimento. Sermos, e já fomos em verdade, enviados por Jesus, porque o método de Jesus Cristo é enviar. Ele diz aos seus discípulos: paz seja convosco,
Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Mas recebemos Jesus, integramos a igreja, passamos anos na igreja, sendo edificados pela palavra, mas devemos compreender que simplesmente recebemos a palavra e nos alimentarmos dela. O objetivo principal não é somente estarmos satisfeitos com o que nós recebemos de Deus por meio da sua palavra. Além da satisfação que devemos ter por estarmos em Cristo, sermos alimentados espiritualmente pela palavra, temos também que ter a insatisfação na nossa alma por causa de pessoas que ainda não receberam a palavra. Mas temos que ser capacitados para isso, porque não somente nós que aqui estamos nessa noite, mas se observarmos na maioria das igrejas, embora muitas pessoas tenham sede de levar o Evangelho, e todos, sem exceção alguma, desejam que as igrejas cresçam, em especial a sua igreja, que ela cresça, que se multiplique as ovelhas, que o rebanho cresça e se multiplique e floresça. Na maioria das vezes nós não sabemos ganhar pessoas para Jesus. Ouvimos a ordem de Deus, lemos na Escritura, desejamos que isso aconteça, mas temos dificuldades. Como cumprir a grande comissão do Mestre Jesus? Temos que ser capacitados para isso. Temos que entender o que devemos fazer. E isso é feito a partir da ordem do Senhor Jesus. Porque o poder que lhe é necessário a cada um de nós, ele foi revelado em Atos 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Temos necessidade deste poder agindo em nós. Nos alegramos em Deus e devemos realmente festejar a presença do Senhor em nosso meio. Devemos buscar a presença do Espírito Santo e o conhecimento da palavra de Deus aplicado de uma maneira real, prática, viva em nós, vai fazer com que estejamos aptos, em condições de anunciar o Evangelho de Jesus com poder do Espírito Santo. Mas isso não vai acontecer de uma forma instantânea. Devemos conhecer a estratégia de Deus para o corpo de Cristo. Devemos conhecer o método de Deus, a forma como Deus trabalha para nos usar e nos deixar ser usados por Deus, porque temos muitas razões para obedecer à voz de Deus no que diz respeito à grande comissão, a evangelizar. São inúmeras razões, mas eu gostaria de destacar apenas 3 razões neste momento de por que devemos cumprir a grande comissão dada por Jesus Cristo. E a primeira razão é muito simples, porque é mandamento de Deus, é ordem de Deus. Jesus Cristo nos ordena, ele disse: eu tenho toda a autoridade dos céus e da terra, portanto vão. Isso é enviar. Nós devemos ir, porque existe uma cobertura que está sobre nós,
da parte daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E fazer discípulos é algo que começa em nós sendo discípulos. Porque vamos gerar segundo a nossa espécie. Se não nos tornarmos discípulos obedientes ao mandamento de Deus, obedientes à liderança colocada por Deus sobre nossa vida, aquele que for gerado por meio da nossa pregação será exatamente como nós somos. Daí a necessidade de aperfeiçoarmos, e para isso nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, receber a orientação de mestres na palavra, ouvir a voz do pastor. Devemos estar disponível e disposto a priorizar o reino de Deus em nossa vida. O que temos feito pelo reino de Deus, o que nós realmente podemos fazer a favor do reino de Deus, porque um motivo para praticarmos a grande comissão dada pelo Senhor Jesus é o crescimento em qualidade e em quantidade. Crescer em qualidade significa formar discípulos do Senhor, aqueles que obedecem e seguem com fidelidade ao seu Mestre Jesus. Porque, em se tratando de cristianismo, ninguém faz discípulo para si mesmo, mas discípulos para Cristo. E aquele que discipula, conforme temos aprendido, é um irmão mais experimentado na palavra, que auxilia outro irmão iniciante na fé a receber Cristo e a transmiti-lo conforme tem aprendido, à luz da palavra. A estratégia de Jesus Cristo para alcançar as nações é o discipulado. Temos tempo para aprendermos a ser como Jesus, a refletir em nós a glória de Deus que há em Jesus Cristo, por aquilo que Deus fez em nós, por aquilo que nós somos por causa de Cristo. Qual a diferença que Deus fez na tua vida? Houve uma história hoje interessante e gostaria de introduzi-la para você. Uma senhora, ela era doméstica de uma casa de patrões bem abastados, muito ricos, e ela foi a uma pregação e ela se converteu a Jesus. E ali ela começou a assistir os cultos e começou a entusiasmar-se com o Evangelho e não conseguia seguir o Evangelho consigo. Então ela falava com as pessoas e falou com os seus patrões sobre Jesus e daquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Aí o patrão, muito irônico, debochado, assim, larga disso, Jesus, me dá uma prova, me dá uma prova concreta de que você recebeu Jesus Cristo. Ela parou, pensou, vem cá, levou o patrão na sala, levantou o tapete até no meio, olha aqui, olha, o que tem? Está limpo, tá? Tá. Antes de seguir a Jesus, eu jogava todo o lixo para o tapete.
Ter Jesus nos leva a atitudes que nos diferenciam do que nós éramos, com o que nós nos tornamos por causa dele. O que você pode apresentar de concreto do que Jesus mudou em você, no seu coração, mudou no seu jeito de ser, naquilo que você faz agora por causa dele? Qual o seu tempo com Jesus? Alguém já disse que você se parece com ele? Pedro, os meus discípulos, em uma certa ocasião, quando foram presos, o testemunho que se dava deles é que eles haviam estado com Jesus. E Deus deseja que as pessoas nos reconheçam por estar com Ele. O que deve atrair em nós é o fato de termos relacionamento com Jesus Cristo, deve fazer diferença nisso. E se isso acontece, então nos esforçamos para conhecê-lo mais e para transmiti-lo, para levar, porque o Espírito do Senhor, ele vai agir, ele age através de corpos físicos, através de pessoas, é usando pessoas que o Evangelho é divulgado, é transmitido. A boa notícia de salvação eterna somente pode ser passada por pessoas como você. E é por isso que Deus nos requisita. O Senhor nos chama com todos os nossos defeitos, com tudo que nós somos, do jeito que nós somos. Mas Ele nos chama e trabalha em nós. A capacitação dada pelo Espírito Santo do Senhor sobre nossa vida é o que nos tornamos. E na medida que nos tornamos mais parecidos, mais semelhantes com Jesus, quando o amor de Jesus ele está em nós e fazemos o que fazemos por amor a Ele, compreendendo que a mensagem de Jesus para uma vida nova, ela vai alcançar pessoas através de nós, por causa do Espírito Santo dele, com o poder do Espírito Santo de Deus agindo em nós, na nossa vida, na nossa igreja. Então pessoas serão alcançadas. Muitas vezes nós achamos que pessoas não se interessam pelo Evangelho. Uma missionária, ela sentiu que deveria realizar uma obra numa certa aldeia na África. Ficou ali um período de tempo e conseguiu a conversão de vários nativos e construiu uma igreja, construiu um templo ali. Passado um tempo, ela sentiu que deveria sair para outras aldeias, com sede de missão, com sede de evangelismo, com sede de ver o reino de Deus em mais pessoas. Preparou pessoas, deixou ali para coordenar o trabalho e seguir em frente. E quando ela chegou numa outra aldeia, um pouco mais distante, ela se surpreendeu ao ver uma igreja construída, muito parecida com a que ela tinha feito na aldeia onde ela estava. Mas ela alegrou o coração, louvou a Deus por isso, porque alguém já havia chegado ali. E quando ela se aproximou, ela perguntou: onde estão os missionários?
Não temos missionários. Não tem missionário nenhum. Mas tem sim, mas como eu estou vendo a igreja? Se não, é porque a gente viu o que estava sendo feito em outra aldeia. Construímos esta igreja esperando que alguém venha. As pessoas têm sede de Deus. Nós temos que ter estratégia para chegar a elas. Mas deixa eu dizer, nós temos a estratégia para chegar a elas. Nós já temos o método. Nós temos a ordem de Jesus para a nossa vida, de ir e pregar o Evangelho. Nós temos a quem alcançar, que é toda criatura. Nós temos um método, que é o envio. E nós temos o poder para exercer a grande comissão, que é o poder do Espírito Santo. Que nos falta então? O que nos falta então para cumprir o chamado para a grande comissão dada por Jesus? Eis ele, usando. Eu não sei se falta isso em você, no teu coração. Mas para muitas pessoas, a única coisa que falta é simplesmente isso: disponibilizar para o Senhor de verdade, colocar o coração em Deus e deixar da liberdade o Espírito Santo fazer, sem egoísmo, sem interesses, com a vontade, purificado pelo Espírito de Deus, para que a obra aconteça. Eu creio que a obra está acontecendo. Eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas. E ainda que os olhos muitas vezes recusam a enxergar, os olhos físicos, pela incredulidade, mas a obra do Senhor ela acontece. Agora eu quero que ela aconteça para mim, eu quero que ela aconteça para você, e nós devemos querer que ela aconteça para mais pessoas, mais e mais pessoas. Se você disponibilizar o teu coração e a tua mente a favor do Reino de Deus, para receber o treinamento do Senhor, porque o corpo de Cristo, a igreja, ela tem toda a estrutura necessária para fazer você crescer, ser edificado na fé, receber o conhecimento do Senhor e lhe dar as condições para alcançar os perdidos, que é um grande chamado de Deus para a sua vida. Mas abra os olhos espirituais e enxergue o que está acontecendo ao teu redor. Feche os olhos agora. Incline o teu coração, a tua cabeça. Se quiser inclinar o coração, pode. Não tem problema. Sim. Deus querido, diante do Senhor, diante da igreja, e como parte do corpo de Cristo, nós estamos entendendo nessa noite, Deus, a extensão da tua autoridade, que é toda autoridade está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta autoridade de Jesus nos leva a ouvir uma ordem no nosso coração de que devemos
Devemos evangelizar a toda criatura, porque o resultado não depende de nós, e não precisamos nos constranger se caso alguém não receber o Senhor, porque é a decisão desta pessoa, não nossa. Mas sabendo que a nossa tarefa é ser edificado na fé, é receber o conhecimento e o treinamento para que sejamos aptos, afiados, para levar a tua palavra em virtude do poder do teu Espírito Santo, com a mensagem do Senhor, com a palavra do Senhor, sendo testemunhas, onde o Senhor nos colocar, da forma como o Senhor nos colocar, para que o teu Evangelho prospere onde nós estivermos. Eu te louvo por cada membro desta igreja. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que aqui está nessa noite, pela vida daqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Aleluia. Sabendo que o Senhor é um Deus zeloso, cuidadoso de nós. Que a tua graça e bênção seja com cada vida, em cada área, trazendo fortalecimento espiritual, saúde física, cuidando dos detalhes, das necessidades, cuidando da família, abençoando, ó Pai, em todas as coisas, porque tu és um Deus abençoador. Mas conforme essa mensagem, Deus, que nós possamos, ó Deus, levar a tua palavra no poder do Espírito Santo, obedecendo ao método do Senhor, sendo enviados, porque o Senhor nos comissionou, na condição de discípulos, o Senhor nos comissionou e nos envia, e nós queremos ir, com alegria no coração. Nós temos que ir testemunhando e anunciando as boas novas do Senhor. E por isso o Senhor nos ajuda para celebrar a ceia do Senhor. E neste momento, Deus, eu gostaria de orar mais uma vez com a igreja, e desta vez, uma oração de arrependimento, porque mente aquele que diz que não tem pecado. Mas pela tua graça, o Senhor nos concede salvação, para que possamos estar com o Senhor, fortalecidos na graça do Senhor, caminhar com o Senhor Jesus, enquanto aqui estivermos, para estarmos com Ele e com o Senhor, para sempre, na eternidade. Então, Deus, como igreja do Senhor, perdoa nossos pecados, limpa-nos, Senhor, nesse instante, purifica-nos de toda falta, falha, pecado, retira toda impureza do coração, toda mancha de contaminação, purifica, Senhor, o teu povo, e trazei, Senhor, a alegria do perdão, levando-nos, ó Deus, para a santificação da alma. Precisamos do Senhor. Tudo que nós precisamos é do Senhor Jesus, e queremos Jesus. Perdoa nossos pecados e nos fortaleça para seguirmos com o Senhor em Cristo.